Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui que graça. A Diana, ela é do Sr. Julian. Sim. Ele acabou de pegar a filhotinha. Ele vai fazer parte depois, vai ouvir o nosso vídeo sobre como que a gente cuida de um filhotinho quando ele chega em casa. Desde a parte de saúde, da parte de comportamento, os cuidados que a gente tem que ter com passeios. Logo mais a gente vai estar apresentando isso aí para vocês. Parabéns! Opa, parabéns. Obrigado. Que ela seja muito feliz com isso. Ah, já é. Tem o Kiko, que ele é... Então o senhor já sabe como é. Ele tem um brinco o dia inteiro. Meu nome é Carla, eu sou a fundadora do Pet Care. Eu quero trazer para vocês os assuntos mais preocupantes que todo mundo tem. É a hora da chegada de um novo filhote em casa. Primeiro, todo mundo quer um pet, né? Vai escolher o pet, nós vamos trazer para casa. O que que precisa? Precisa estar a casa preparada para recebê-lo. Que a gente precisa de uma caminha, de um comedouro, das fraldinhas para ele fazer xixi, alguns brinquedos, nós vamos conversar sobre isso, a ração que vai ser oferecida e todo mundo na casa alinhado com aquela mesma direção, com aqueles combinados. Então chegou o pet, primeira coisa, ele está saindo da onde ele era, da família dele, onde tinha os irmãozinhos dele, e ele está mudando de local. Pode ter certeza, é muito difícil que isso seja uma coisa natural. Ele vai sentir, porque ele está mudando de um local para outro. O que a gente vai fazer? Nesse momento, a gente precisa de toda a atenção. Então, vamos pegar um pet, um filhotinho, no final de semana, quando a gente tem mais tempo de ficar com ele. E a gente sempre vai tomar aquele cuidado de quando ficar com ele, mas também deixar ele alguns minutinhos sozinhos. Porque, na verdade, ele é um cachorrinho e ele precisa também criar os seus momentos de intimidade. O que a gente vai olhar quando o filhote chega? A gente vai olhar se ele está coçando muito, a gente vai olhar se ele tem diarreia, a gente vai olhar se ele está brincalhão, porque filhote brinca, ele dorme, ele come, faz xixi, faz cocô. Tudo isso são coisas que precisamos olhar por causa da saúde. Se por acaso ele tiver com diarreia, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos recolher o cocô dele. Ele tem que estar comendo. Se ele não comer, provavelmente ele está tristinho, mas não pode esperar mais que 8 horas. Se ele não comer, tem que levar no veterinário. Por falar nisso, geralmente até 2 dias depois que o pet chegou em casa, a gente leva no veterinário. E esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente leva um cachorrinho a primeira vez ao veterinário é nunca colocá-lo no chão. Então veja que você leva numa caixinha de transporte, no colo, de alguma maneira que ele não pise no chão, qualquer que seja o hospital veterinário. Porque o que acontece é que vários animais passam e podem estar doentes, então vamos tomar cuidado com a saúde desse filhotinho. O que o veterinário vai recomendar para o filhotinho? A primeira vez ele vai fazer um exame geral, vai olhar o corpinho dele, a pelagem, ver se não tem nenhum problema, se ele não está com alguma pulga, às vezes até com algum carrapato. Vai pedir um exame de fezes, então já é legal levar uma amostra de fezes no veterinário. Vamos fazer um exame geral, olhar os olhinhos, olhar os ouvidos, ver se não tem uma sarna de ouvido. Alguma coisa é comum ter e não é problema. Ele estando saudável, pode ser que ele comece neste dia, ou talvez daqui a uma semana, o protocolo vacinal. E as vacinas são aplicadas geralmente em filhotes a cada 30 dias. Então, primeiro a vacina contra cinomose, hepatite, leptospirose, parvovirose, que a gente chama de V10. São 3 doses. E a gente também faz uma vacina contra a gripe canina. O veterinário vai escolher a melhor época, geralmente entre 2, 3, 4 meses. E a partir dos 4 meses a gente pode fazer antirrábica. Agora, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter com o filhotinho na parte de educação, porque precisa ter uma linguagem em casa para todo mundo não deixar ele maluco, ele entender o que ele vai fazer, como ele vai se comportar, onde ele vai fazer xixi, cocô, os passeios. E para isso eu chamei a doutora Luísa Cervenka, que é uma comportamentalista,
de cães e gatos para falar diretamente com vocês. Muito obrigada pelo convite, Carla. Exatamente isso que você falou, a importância de todo mundo estar alinhado dentro da casa para saber o que vai ser recompensado, como que vai ser feita a brincadeira e, principalmente, nada de bronca. Se a gente tem um dos tutores que vai e briga com o cachorro e utiliza aqueles métodos arcaicos de correção, seja batendo o jornal no chão, isso piora muito a relação entre o cachorro e o seu tutor. Começa a ter inseguranças, medos que não são legais. Então é importante que todo mundo da casa veja a educação do pet dessa forma, sempre alinhando para que todos os comportamentos desejados sejam recompensados, não necessariamente com petisco ou mesmo com alimentação. Só de fazer muito bem, isso mesmo, já é uma grande coisa. A gente também precisa prestar atenção no espaço que esse animal fica. O ideal não é chegar em casa e deixar ele solto por todo o espaço. É importante restringir com aquelas cerquinhas mesmo, onde vai ficar a caminha, que o espaço que ele vai ficar, principalmente para facilitar os acertos de xixi e de cocô. Porque daí a gente coloca vários tapetinhos e a chance dele conseguir chegar no tapetinho para fazer o xixi é muito maior. Lembrando que a gente sabe mais ou menos, o cachorro cheirou muito o chão, ficou dando voltinha, sinal que ele precisa fazer xixi ou cocô. A gente já aproveita, já chama ele até o tapetinho. Quando ele faz o xixi, muito bem, isso mesmo. E eu posso recompensar com uma raçãozinha. Você sabe que todos os meus cachorros, assim, há anos, todos eles eu passo xixi, eu falo xixi, eles fazem xixi, cocô, eles fazem cocô. Mas no momento que eles estavam fazendo xixi, eu recompensava muito bem, xixi, xixi. E eles aprenderam. Eles são totalmente capazes de associar palavras do nosso cotidiano mesmo com comportamentos. O senta, deita, dá pata, fica, solta, deixa. E o próprio xixi a gente faz dessa forma, sempre recompensando, falando muito bem, é esse comportamento que eu quero utilizando essa palavra. Então eu recompensando e utilizando a palavra xixi, eu vou facilitar para que outras vezes que eu utilize essa mesma palavra, ele execute aquele mesmo comportamento. Então a gente pode sim associar uma palavra ao ato de fazer xixi para que esse comportamento seja repetido com mais frequência. Agora, a alimentação não precisa ser dada só naquele pote chato que o cachorro vai lá e come todos os dias igual. A gente pode oferecer em brinquedos, em dispositivos recheados, que a gente pode fazer em casa mesmo. Por exemplo, uma caixa de ovo, uma garrafa PET, a gente faz uns furinhos e coloca a ração dentro. Mas é importante a gente sempre ir trocando, trazendo novidades, trazendo desafios, porque enquanto o cachorro está ali entretido com aquela alimentação diferente, com aquela brincadeira, ele deixa de roer um sofá, ele deixa de comer o pé de uma cadeira, ele deixa de brincar de morder. Então é importante a gente dar mais atividades que trabalhem a parte cognitiva do cachorro. Essa parte de destruição, também é legal a gente oferecer os mordedores. A gente tem os mordedores de nylon, os mordedores de plástico e até os mordedores naturais, como por exemplo cascos, chifres, que são bem legais da gente oferecer para o filhote, sempre lembrando que tem específico para o filhote por conta da dentição dele. Então a gente pode oferecer esses mordedores para que eles peguem os mordedores e deixem de lado os nossos objetos que a gente não quer que eles mordam. Eu adoro dar aqueles mordedores de cordinha. E a corda, por exemplo, eu tenho um filhote de pastor alemão e eu tenho um filhote pequenininho. A minha pastora alemã é uma corda enorme, que eu brinco até de puxar corda com ela, mas ela roe o tempo todo. E o filhotinho, ele sempre gosta de roer, a cordinha pequena faz um efeito super legal. Demais! E a corda é muito bacana porque a gente também consegue brincar bastante com o solta. Então eu brinco, eu provoco bastante o cabo de guerra, depois eu seguro as duas pontas da corda e falo solta. E espero. O cachorro soltou, muito bem! E começa a brincar de novo. Então é uma forma de eu ensinar através da brincadeira, que é a melhor forma do aprendizado para o cachorro. Quanto mais brincado, quanto mais gostoso for essa comunicação, melhor para o cachorro. Pessoal, uma das coisas super importantes é como deixar, ó, o Warney aqui, como deixar ele entrar em casa. Na verdade, toda vez que o cachorrinho faz xixi e cocô, ele demora um tempinho para fazer de novo. Aí acho que é o momento de a gente levar para dentro de casa por uma meia hora, uma hora, e aí a gente até esperar ele aprender a
voltar para fazer o xixi. O que você acha disso? Isso é ótimo. E para aqueles cachorros mais agitados, que ficam correndo pela casa quando soltos, a gente pode dar um tapete de lamber. A gente pega a própria ração, bate no liquidificador, coloca um pouquinho de água e a gente oferece num descanso de panela de silicone ou um próprio tapete de lamber para cachorro e ele fica ali lambendo, fica entretido, fica calmo e a gente consegue, por exemplo, assistir uma televisão, comer, almoçar, enquanto ele está com a gente, logo depois que ele faz xixi. Exatamente. É legal nessa época, porque assim, o filhotinho, ele faz xixi, um pequenininho, talvez a cada hora, a cada 2 horas. Com a idade, eles vão adquirindo um controle melhor do xixi. Então, você vai vendo que ele vai espaçando. É um processo natural de maturação do rim. Então, a gente tem que tomar cuidado de deixar ele um pouquinho com a gente dentro de casa e depois levar para onde ele faz xixi. Ou talvez tem gente que prefere deixar uma fraldinha perto que ele vai fazer. Mas isso é uma opção de cada um. Ao redor dos 4 meses, quando ele já sai para passear, ele já começa a fazer dentro e fora. Tem uns que vão escolher só por fazer lá fora. Mas assim, isso é um processo. E esse processo a gente tem que, como pais, né, de pet, porque vão ser nossos filhos, a gente tem que cuidar até pelo menos os 4, 5 meses, como uma criança mesmo, para ensinando. Não sei se a gente fala para tirar a fralda, mas mais ou menos no cachorrinho demora uns 4, 5 meses. Dependendo do esforço, quanto mais esforço a gente tiver, mais rápido eles aprendem. O que eu queria falar um pouco com vocês é sobre a parte de passeio, porque todo mundo quer sair para passear, né? Então, eu, como veterinária, eu não aconselho a sair para passear na rua antes do protocolo total de vacinas, pelo menos as 3 doses da V10. Mas quando começar a sair, não, hoje é o dia de sair. Existe toda uma metodologia que a gente se prepara para levar um cachorrinho para passear. Você gostaria de falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quando a gente pensa em passeio, na verdade, tem essa questão do protocolo vacinal, com certeza. A gente não vai colocar no chão enquanto não tiver com o protocolo completo, mas tem uma forma da gente fazer aí uma gambiarra, passear com o cachorro no colo, no carrinho, no sling, para o cachorro conhecer o que é rua, conhecer as outras pessoas, outros cães e principalmente os barulhos. Porque quando a gente vai sair com o cachorro a primeira vez, tem um monte de coisa nova. A coleira, o tipo do piso, os barulhos, as pessoas, os cachorros, é muita novidade de uma vez só. Então, passear com o cachorro no colo desde que ele chegou na sua casa é super importante, mas ele não pode ir nem no chão, nem entrar em contato com outros cães. Isso é muito importante. Mas passear no colo tá liberado. Quando terminar o protocolo vacinal, aí a gente começa a fazer o treino do passeio dentro de casa, colocando uma coleira, de preferência uma peitoral que esteja bem ajustadinha nele. E daí a gente vai chamando de forma feliz dentro de casa. Vem, filhotinho, para ele ir se acostumando com essa nova ferramenta no corpinho dele. E aí ele entendendo que é uma coisa legal, que é uma coisa confortável, a gente pode evoluir para a parte da guia. O ideal é uma guia longa, de pelo menos uns 2 metros, porque a guia longa a gente encurta, mas a guia curta a gente não alonga. E o ideal é que o cachorro ele possa ser livre e ele possa cheirar, e quando chamado, a gente fala para ele vir, ele vem até a gente, e a gente faz muito carinho, a gente recompensa. E sempre treinando dentro de casa para depois ir para a rua, para que todos esses treinamentos com a coleira e com a guia já estejam muito tranquilos quando for para a rua. E começando a passear em horários alternativos, mais calmos, sem tanto trânsito, sem tantas pessoas na rua, para depois a gente conseguir ir aumentando a dificuldade. Mas eu tenho uma consideração a fazer que vocês têm que realmente prestar muita atenção. Os cães não controlam a temperatura. Muitos cães acabam morrendo de hipertermia, que é uma coisa grave. Como é que a gente evita isso? Sempre oferecendo água gelada, água nos passeios, mas o mais importante é nunca passear o cão durante picos de sol, ou de manhã cedo, ou à tarde. E na hora do almoço, os horários mais quentes, passeio curto, somente para ele fazer um xixi e cocô. Pessoal, uma das coisas bem bacanas de lembrar é que cachorrinho agora, até os 3 meses de idade, ele vai comer 4 vezes por dia. Água à vontade, eles precisam beber muita água. E mais tarde, com 5, 6 meses, a gente vai dar uma refeição 3 vezes ao dia e talvez no futuro 2. Agora, muito importante, ele não comeu, ele está com dificuldade de defecar, ele está triste, quieto,
levar no veterinário. E se você quiser mais informações ou dicas sobre a questão comportamental do seu pet, é só me seguir no Instagram, @LuizaCervenka, ou no meu YouTube, youtube.com/LuizaCervenka. E o Pet Care, ele está 24 horas, sempre à disposição dos pais de pet. www.petcare.com.br, em vários lugares aqui em São Paulo e no Brasil.